Eu sei que a gente vive dizendo que tem que confiar nas vontades, nos caminhos de Deus. Mas depois de tudo que eu passei, eu preciso dizer que a minha fé foi abalada. É triste dizer. Mas hoje o que eu mais me pergunto é: onde é que estava Deus quando tudo aconteceu? Quando eu me casei pela primeira vez, eu ainda era muito jovem, era ingênua, e acabei comendo o pão que o diabo amassou com meu marido. No começo, ele até me tratava muito bem, mas foi só a gente casar para começar as traições, as humilhações e até as agressões. Eu vivia um verdadeiro inferno. Mas como eu tinha uma filha, eu tinha medo de me separar dele. Só quando a Júlia fez 3 anos é que eu tive coragem de sair daquela casa e daquela vida miserável que eu estava levando. Meu marido, que nunca ligou mesmo para nossa filha, não estava nem aí. Então eu fui embora. Eu fui embora para recomeçar minha vida num outro lugar. Por muitos anos, eu fiquei focada só em trabalhar, em cuidar da minha filha. Depois de me separar, eu nunca quis namorar com ninguém. E para falar bem a verdade, eu já nem acreditava mais nesse negócio de amor. Eu estava tão traumatizada quando eu conheci o Eduardo que, sei lá, eu nem queria pensar nisso. Puxa, Amanda, agora eu entendo. E eu sinto muito por tudo que você passou. Nossa, eu tenho uma irmã. Pois é. E se fosse com ela, se eu soubesse que um homem encostou um dedo nela, eu não sei o que seria capaz. Ai, não gosto nem de falar, sabia? Foram anos e anos de muito sofrimento, mas... Nossa, ainda bem, graças a Deus. Isso aí tá tudo no passado. Graças a Deus. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu tô gostando demais de você, demais. Mas eu entendo todo esse seu trauma, todo esse seu medo de se envolver de novo. Eu só quero que você saiba uma coisa. Quando você estiver pronta, eu vou estar aqui, esperando, viu? Esperando por você. Ele era tão gentil, tão carinhoso. Eu não estava acostumada com aquilo, né? Eu nunca tinha sido tratada daquela maneira e era bem estranho para mim. Mas o Eduardo era mesmo um cavalheiro e com muita paciência, ele foi me conquistando. Com ele, pela primeira vez, eu senti segurança para me relacionar de novo. E apesar de ainda ter um pouquinho de medo, aos poucos fui deixando que ele entrasse na minha vida. E aí, quando eu vi, eu já estava completamente apaixonada por ele. Nós começamos a namorar e, claro, ele sabia que eu tinha uma filha. E apesar dele ter sempre me dito que não queria ser pai, quando ele conheceu a Júlia, foi mágico. Os dois se deram muito bem. Eu fiquei completamente encantada, sabe? Eu perguntava para ele como era namorar uma mulher que era mãe e ter que conviver com uma criança, já que aquilo nunca tinha sido uma vontade dele, né? Mas o Edu respondia que, como tinha se apaixonado por mim, ele aceitava de bom grado o pacote completo. É sério, eu não sei como é que ele não queria ser pai, sabe? Ele levava o maior jeito com criança. Mas essa era só uma das qualidades do meu namorado. O Edu era um anjo. Ele fazia de tudo pra mim. Fazia questão de me levar, de me buscar no trabalho quase todos os dias, mesmo a gente morando super longe. Me mimava, sabe? Ele me paparicava, me enchia de presentes e surpresas. Tinha dias que eu chegava em casa e ele tinha passado lá, limpado, arrumado, às vezes até deixava a comida pronta. Não, dá pra acreditar. Ele me tratava como uma rainha. E depois de tudo que eu tinha sofrido, eu me senti uma sortuda por ter encontrado um homem assim. Raridade nos dias de hoje, né? Vamos combinar. Quando eu já não acreditava mais no amor, ele apareceu me mostrando que eu ainda podia ser muito feliz. Depois de 1 ano de namoro, mais ou menos, o Edu veio morar na minha casa. Comigo e com a Júlia, né? Que na época já estava com 6 para 7 anos. Eu não tinha dúvidas de que ele era um homem da minha vida. Nós não chegamos a casar no papel, mas eu me referia a ele como namorado, porque afinal,
Não era de papel passado, mas era um casamento, né? E olha, por incrível que pareça, o que era bom ficou ainda melhor. Com a mudança dele lá para casa, eu me apaixonei ainda mais. Principalmente por ver como o Edu tratava a Júlia no dia a dia. Ele realmente se tornou o pai que a minha filha não tinha. E aquilo me derretia. Aquilo me emocionava demais. Amor, eu andei pensando e eu acho que a Julinha, ela tinha que ir para uma escola melhor. Edu, eu até queria, mas eu não tenho dinheiro pra isso. É tudo tão caro. Mas agora eu tô aqui, Amanda, eu faço questão de ajudar. Ajudar em tudo. Sério? Eu faço questão de pagar uma escola boa, de colocar ela numa aulinha de balé que ela pediu. Ela gosta, né? Não, imagina. Você não precisa fazer isso, não é nem sua obrigação. Como não? Claro que é. Eu tô aqui. E eu tô aqui não é pra brincar de casinha, não. A Júlia é como se fosse a minha filha. Nossa. Pai é quem cria, não é o idiota que colocou ela no mundo. E se depender de mim, essa menina vai ter um futuro brilhante. Brilhante mesmo. Eu enchia os meus olhos de lágrimas, sabe? De emoção mesmo. Só quem passou por isso sabe do que eu tô falando. Quando a gente se separa com o filho pequeno nos braços, a gente fica com muito medo. Muito medo de criar uma criança sozinha, de nunca encontrar um novo companheiro que ame o nosso filho. E eu encontrei isso e muito mais no Edu. Ele não falava só da boca pra fora, sabe? Ele fazia tudo mesmo. Tudo por ela. Ele se transformou no pai dela. Aliás, não só no pai. Num pai zeloso mesmo, amoroso, preocupado. Um pai que fazia questão de ajudar em tudo, que cuidava dela. Dela e de mim também. Eu até perdi as contas de quantas vezes eu cheguei do trabalho e ele me mandava ir descansar, sabe? Ficar tranquila, porque ele ficava brincando com a Júlia. Mesmo ele próprio também tendo que trabalhar o dia todo. Eu achava aquilo o máximo, o máximo. Até porque eu tinha muitas amigas que eram casadas e nem os homens, que eram pais mesmo de sangue, faziam tudo aquilo pelos filhos. O Edu fazia. O Edu fazia. Eu sei, eu tinha sorte. Eu tinha muita sorte. Nós éramos assim, como uma família normal. Normal e feliz. A gente passeava, viajava, se divertia muito, muito, tudo perfeito. Só que aí, depois de alguns meses que o Edu tinha ido morar com a gente, eu percebi que as coisas começaram a mudar um pouco. A Júlia, minha filha, ela começou a ficar estranha, sabe? Quieta demais, meio apática. Eu não via mais aquela menina alegre, sorridente, aquela menina que vivia pulando, brincando pela casa. A Júlia andava triste. A Júlia estava distante, sabe? Ela parecia sempre presa em algum pensamento. Parecia que ela tinha só o mundinho dela. Eram atitudes muito estranhas para uma menina de 7 anos. Eu perguntava o que estava acontecendo e ela nunca me falava nada. Na escola também passaram a me chamar com mais frequência, dizendo que a Júlia tinha mudado, que ela estava mal criada e que ela estava até batendo nos coleguinhas. Aquilo estava me assustando. Calma, meu amor, calma. Deve ser só uma fase. Não sei mesmo. Você conhece a Júlia? Ela não é assim. A Júlia é uma menina feliz, Edu. Mas o que você acha que está acontecendo? Não sei. Mas eu, sei lá, pensei que pudesse ser bullying, talvez. Alguém maltratando ela na escolinha. Em todo caso, melhor ver direito com essa professora. Deixa que dessa vez eu mesmo vou falar com ela. Tá. E não pressiona mais a Julinha, tá? Tá bom. Eu vou tentar conversar com ela também e a gente vai entender. A gente vai entender o que está acontecendo. Mais uma vez o Edu sendo um pai incrível, né? Mas nem ele, com todo o jeitinho dele, conseguiu arrancar alguma coisa da Júlia. E cada vez a minha filha ia ficando pior. Tinha dias que ela não queria nem levantar da cama. Ela só chorava e chorava sem parar.
E eu estava ficando muito desesperada com isso. Era tudo muito estranho, né? Já estava durando meses. Eu pensei em levá-la no médico, mas ela dizia que não queria. Que nada doía, que estava tudo bem. Até que um dia, quando eu fui buscar a Júlia na escola, a diretora pediu para que eu entrasse porque ela queria conversar comigo. Apesar de ter ficado bem apreensiva, eu também senti um certo alívio, porque eu achei que finalmente, finalmente tinham descoberto o que estava acontecendo com a minha filha. A diretora me levou até a sala dela e lá a Julinha estava sentadinha. Ela estava assim no cantinho, sabe, quietinha, chorando. Aquilo começou a me dar uma angústia. E foi aí que eu ouvi as palavras mais duras da minha vida. A diretora foi me explicando com muito cuidado que a Júlia tinha conversado com a professora. A Júlia começou a falar com a professora e foi contando. Foi contando tudo. Ela foi falando que o Eduardo tinha feito coisas que ela não estava gostando. Eu não entendi na primeira vez. Ou eu não quis entender. Mas a diretora continuou. E a minha filha foi se encolhendo ainda mais na cama. Ela disse que o Eduardo tinha tocado na Júlia. Tinha machucado a minha filha. E ainda tinha dito que se ela me contasse, eu nunca ia acreditar. Porque eu amava ele demais para acreditar nela. Um buraco foi se abrindo diante de mim enquanto eu ia entendendo tudo o que estava acontecendo. Eu não conseguia mais nem raciocinar. Eu fui afundando, sabe? Afundando. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. A Júlia só chorava e aí ela começou a me pedir desculpas. A minha filha estava me pedindo desculpas. Desculpas? Meu Deus, o que era aquilo? Ela falava que sabia que eu gostava muito do tio Edu e que por isso não queria me contar. Mas ela só não queria mais que ele fizesse aquelas coisas com ela. Ai, meu Deus. Só de falar eu passo mal, sabe? Eu comecei a vomitar na hora, eu não sei nem como eu não desmaiei. E eu até me arrepio de falar. A Júlia, ela começou a me contar os detalhes. Apesar de só ter 7 anos, ela era uma menina muito esperta. Ela não sabia bem o que era aquilo que o padrasto dela fazia. Mas ela sabia que não era certo aquilo, ela sabia que não era legal. E aí ela me mostrou como é que ele fazia, do jeito que ele fazia, as coisas que ele fazia. Ela me disse que quando acontecia, e que aconteciam várias coisas, muitas vezes durante o dia, debaixo do meu dedo, debaixo do meu nariz. E eu não tinha percebido nada. Eu nunca poderia imaginar que um homem tão bom pra mim, um homem tão legal, tão amigo de todo mundo, que tratava minha filha como uma princesa, na verdade era um monstro, um doente, um pervertido, que se aproveitou da inocência de uma criança, da confiança que eu tinha nele para abusar de uma menina de 7 anos. Eu me desesperei completamente. É uma coisa que eu não desejo para mãe nenhuma. Mas depois, bem depois de eu me recompor, eu fui com a diretora direto para uma delegacia. Eu não queria nem olhar na cara do Eduardo. Eu sabia. Eu sabia que se eu encontrasse com ele, eu ia acabar sendo presa. Eu fui direto para a polícia. Eu fiz um boletim de ocorrência. E depois eu não voltei mais para casa.
Eu larguei tudo, deixei tudo. Roupa, nossas coisas. Eu só voltaria para lá muito tempo depois. Só quando Eduardo já tivesse ido embora para a cadeia. Infelizmente, as coisas andam de uma maneira muito devagar, sabe? Apesar de ter sido preso, o Eduardo foi liberado logo depois. E claro, ele fugiu, né? Eu fiquei com tanto medo que eu fugi também. Mais uma vez eu peguei a minha filha e eu fui para outro estado para tentar recomeçar nossa vida bem longe de tudo isso. Mas se da primeira vez eu achei que seria difícil, dessa agora eu realmente acho que vai ser insuportável. As marcas que o meu primeiro marido me deixou, eu pude superar. Mas essas que o Eduardo deixou na minha filha, eu acho que ela nunca vai esquecer. E eu me sinto muito culpada por tudo. Eu juro pela minha vida que eu vou fazer de tudo para que a Júlia ainda seja muito feliz. Eu não sei como ainda. Mas eu vou fazer de tudo para que a minha filha consiga superar toda essa tristeza, sabe? Eu quero que a minha filha tenha uma vida normal. A minha história é uma história muito pesada, né? Uma história triste. Mas eu achei tão importante escrever para contar, para que hoje em dia a gente preste mais atenção, sabe? Para realmente não confiar em ninguém. A gente não pode confiar nas pessoas. Você que é mãe, você que é pai, você que tem uma criança por perto, fique sempre alerta. Preste sempre muita atenção. Se a criança fala, acredite nela. Fique sempre alerta aos sinais que toda criança dá.